Banda do 8º Comando Naval da Marinha se apresenta no Parque Anilinas. Rede social X, o antigo Twitter, pode sair do ar a qualquer momento no Brasil. Jogos Escolares 2024, prova de atletismo, marca o início das competições. Hoje temos nosso quadro Na Ponta do Lápis. MEI Simples Nacional será o nosso tema de hoje. Final de mais uma semana, sexta-feira, 30 de agosto. Vem comigo, o seu Últimas Notícias está começando agora. Olá, boa noite para você. Começou hoje em todo o país o horário eleitoral no rádio e na TV. Começou nesta sexta-feira em todo o país o horário eleitoral gratuito. A primeira etapa acontece até o dia 3 de outubro, referente ao primeiro turno das eleições municipais 2024. A Justiça Eleitoral determina o tempo para cada partido e coligação com base na proporcionalidade das candidaturas. Os partidos têm direito de 70 minutos para as divulgações diárias dos candidatos. Na TV, a propaganda será exibida em dois horários, à 1 da tarde e 8h30 da noite. Após o primeiro turno, o prazo de exibição será entre os dias 11 e 25 de outubro, nas cidades que terão o segundo turno. Lembrando que o primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Dinheiro no bolso porque a Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto lote de restituição do IR. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quarto e penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Sendo assim, cerca de 5.300.000 contribuintes devem receber a restituição, que está em um total de 6.800 bilhões, via Pix ou depósito. Fica por conta do contribuinte escolher a forma de receber o valor no momento da declaração. Este lote inclui ainda restituições residuais de anos anteriores. Para saber se você tem direito à restituição, basta acessar a página da Receita na internet pelo gov.br, clicar em Receita Federal, depois Meu Imposto de Renda, na sequência, consultar a restituição. E olha, amanhã, Cubatão abrirá oficialmente a Semana da Pátria com o tradicional desfile cívico. A concentração começará às 8h30 da manhã, com o desfile se iniciando a partir das 9h. Participarão bandas marciais, forças armadas e diversas organizações da cidade. O desfile será encerrado com o pocket show da Banda Marcial de Cubatão. E olha, encerrou o tempo estipulado pelo STF para que a rede social X, o antigo Twitter, apresente um representante legal aqui no Brasil. Com isso, a plataforma corre o risco de sair do ar a qualquer momento. Entenda como isso pode acontecer. Terminou na noite da última quinta-feira o prazo para que a rede social X, o antigo Twitter, informe ao Supremo Tribunal Federal um representante legal da empresa no Brasil. De forma inédita, o pedido aconteceu pela própria rede social, quando o governo brasileiro marcou o X em uma publicação. O bilionário Elon Musk, dono da rede social, já havia sinalizado que não pretendia cumprir a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk, inclusive, fez um post em seu perfil dentro da plataforma ironizando Moraes. Na manhã de hoje, o X seguiu funcionando normalmente no Brasil. Para que a rede social saia do ar, é necessário que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, receba uma notificação e repasse o documento legal para as mais de 20 mil prestadoras de internet pelo país, e assim sair do ar de forma gradual. A banda do 8º Comando Naval da Marinha realizou uma apresentação hoje de manhã no Parque Anilinas. O evento faz parte das comemorações de 7 de setembro e contou com participação da banda marcial, infantil e juvenil aqui de Cubatão. Como parte das comemorações de 7 de setembro, Independência do Brasil, a banda do 8º Comando Naval da Marinha se apresentou na manhã desta sexta-feira no Parque Anilinas. A banda envolveu a plateia com uma seleção variada de músicas com temas conhecidos, como Os Incríveis, Piratas do Caribe, finalizando a bela apresentação com Cisne Negro. Williams Duarte é maestro da banda marcial infantil e juvenil da cidade de Cubatão e fala da satisfação de tocar junto com a banda da Marinha. Foi um espetáculo maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever a nossa alegria, a nossa satisfação de ver os nossos alunos, as nossas crianças, integradas com uma organização de nível nacional, uma banda maravilhosa, a Banda da Marinha do Brasil, do comando do 8º Distrito Naval,
Eu aproveito essa oportunidade e agradeço ao maestro, o tenente Sérgio Simões, que se dispôs a vir fazer essa integração cultural, educacional, cívica, cultural, certamente vai ficar marcada na memória emocional dos nossos alunos. O maestro segue falando com muito orgulho sobre os músicos cubatenses que hoje fazem parte da banda do 8º Comando Naval. Muito feliz porque nessa banda da Marinha específica tem 2 músicos que foram nossos aqui, tocaram conosco nos nossos grupos artísticos, foram formados aqui na nossa cidade, que é o sargento Caio César, que cresceu aqui no Jardim Costa e Silva, o sargento Tiago Lopes, que é ali da Vila São José. Hoje são músicos, sargentos, homens de bem, trabalhadores da arte, da cultura, vieram aqui hoje e são ícones das nossas crianças aqui. Certamente, não tenho dúvida que alguns deles também um dia vão seguir essa carreira maravilhosa que é de músico. Giovana é aluna da Banda Marcial Juvenil e estava emocionada com a apresentação. A maior emoção foi que a gente praticamente viu o nosso futuro ali na frente. Todos nós queremos seguir na música e a gente sabe o quanto isso é importante para o mundo inteiro, e música é uma coisa que alimenta a alma. Outros integrantes que também participaram do concerto contam como foi a experiência. Foi uma experiência muito boa, né? Porque foi um sonho que se realizou. É uma experiência muito boa, né? A banda da Marinha é profissional, aí a gente consegue se motivar a tocar com eles. O Senai aqui de Cubatão realizou hoje a Feira da Empregabilidade. Uma oportunidade para jovens conhecer diversas profissões e também ingressarem no mercado de trabalho. Mais de 1.000 pessoas participaram nessa sexta da Feira da Empregabilidade realizada no Senai. Organizada em parceria com as empresas, a feira tem como objetivo, além de mostrar aos jovens uma oportunidade de emprego e conhecer mais um pouco sobre as carreiras, reinserir as pessoas no mercado de trabalho, como diz o coordenador técnico do Senai de Cubatão, Adriano Miranda. O foco principal é fazer com que haja uma aproximação entre as empresas, hoje são 11 empresas aqui, entre essas empresas que demandam profissionais qualificados e os nossos jovens que estão sendo capacitados aqui. Então, a ideia é que realmente possa vir direto na fonte a empresa aqui e faça contato, faça a captação, receba currículos, divulgue oportunidades. Aline Franco é analista de desenvolvimento humano da Costa Brasil. Ela destaca a importância das empresas estreitarem as relações com os jovens. É uma excelente oportunidade estar perto dos jovens, trazer um pouco mais dessa proximidade de oportunidade de emprego para esse monte de jovem que está precisando de oportunidade. Eu acho que é uma excelente iniciativa do Senai de poder aproximar as empresas dos jovens que estão sendo formados. O Lucas Galvão é exemplo. Aluno do Senai, ele esteve na feira e, segundo ele, pôde descobrir várias possibilidades na profissão que deseja seguir, que é técnico em manutenção industrial. Com essa feira eu pude ter várias conversas com várias empresas e eu me sinto mais confiante ainda vendo que dentro da minha área, dentro da área que eu estou atuando, que eu estou me formando, posso ver várias oportunidades. Então é uma feira que te dá um leque de oportunidades, te motiva a se especializar mais e ir estudando. Você já sabe o que vai fazer no final de semana? Que tal descobrir o que vai rolar nos cinemas? Vamos conferir juntos o que vai rodar nas telonas? Estômago 2, O Poderoso Chefe e Pets em Ação são as grandes estreias nos cinemas desta semana. Poxa, as madame tudo de braço cruzado, feito estal tá me esperando. Bora, maloca!
15 anos após o primeiro filme, Raimundo Nonato se consagra como chefe dos chefes na prisão, onde sua culinária excepcional e lábia conquistam tanto o respeito do diretor do presídio quanto do veterano líder dos detentos. A harmonia do lugar, no entanto, é abalada com a chegada de um mafioso italiano que pretende disputar o controle da penitenciária e garantir o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro. Gatto tipico da minha terra. Betinho, meu bem! Com a tensão crescente, Nonato se vê no centro de um perigoso conflito de poder. Agora, ele precisará de toda a sua astúcia e talento na cozinha para não apenas sobreviver, mas também para manter seu lugar de destaque. Em meio a uma guerra onde a comida se torna mais do que sustento, mas uma verdadeira arma, o chefe deve escolher cuidadosamente suas alianças e estratégias para sair por cima em um ambiente onde o poder e a lealdade são postos à prova. É na luta que se decide quem vive e quem morre. Quem serve e quem será servido. No final, os mais fracos são sempre devorados por nós, os mais fortes. Porque nós sabemos que a vida é uma guerra e nós nos preparamos para enfrentá-la. Bem-vindos! Estes são meus amigos, os Bannisters. Uma família cheia de amor. Em Pets em Ação, acompanhamos a história de Grace, uma cachorrinha de raça nobre e mimada, e Pedro, um gato adotado, aventureiro e de espírito livre. Embora vivam na mesma família, os dois não poderiam ser mais diferentes e estão constantemente em conflito, na nossa discutindo nova por casa. qualquer motivo. A Grace e o Pedro vão ficar mesmo bem? Mas é claro, Não, se mexa. essa é uma ótima chance para eles passarem. Tudo muda durante uma viagem em família, quando um acidente no aeroporto os deixa perdidos em um lugar estranho e distante de casa. Não. Chama sua supervisora. Chama a supervisora dela. Chamem os carregadores. Chamem o exército. Façam alguma coisa. Para sobreviver nas ruas e enfrentar os desafios inesperados, Grace e Pedro precisam deixar de lado suas diferenças e aprender a trabalhar em equipe. Ao longo dessa jornada cheia de perigos e reviravoltas, eles descobrem que, apesar das suas divergências, a cooperação e a amizade podem florescer nos momentos mais improváveis. Unidos pelo desejo de reencontrar a família que tanto amam, Grace e Pedro embarcam em uma aventura que transformará para sempre a relação entre eles. Tá certo, agora você já sabe o que vai aproveitar no cinema, mas como é que vai ficar o tempo para a sua região, você já sabe? Vamos conferir juntos a nossa previsão do tempo. O sábado amanhece com névoa, o sol surge entre nuvens ainda pela manhã e o dia permanece estável e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 78% e 92%. O domingo amanhece nublado, o sol aparece pela manhã e se estende durante todo o dia. Não chove e as temperaturas têm um leve aumento com mínima de 17 e máxima de 29 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 91%. Agora vamos de esporte aqui no Últimas Notícias. O Santos enfrentará logo mais às 9h30 da noite a Ponte Preta e precisa vencer para não ficar distante do Novo Horizontino, que é o líder da tabela. Hoje, às 9h30 da noite, o Santos enfrenta a Ponte Preta na Vila Belmiro pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. O Peixe busca encerrar uma sequência de 3 jogos sem vitória, com o objetivo de retomar a liderança da competição contra a Macaca, que não vence há 4 jogos. O Santos vem com 2 alterações no time. Souza e Basso entram no lugar do suspenso Escobar e do Jair, que pediu para não treinar e não jogar, já que está próximo de sair para o Porto. Zagueiro vai, zagueiro vem. Ricieli, jogador do Famalicão de Portugal, pode pintar na Vila. O Santos negocia com a equipe portuguesa um empréstimo com obrigação de compra,
caso o atleta que está disposto a vir para o Santos cumpra metas. Começou aqui em Cubatão os Jogos Escolares 2024 e foi a prova de atletismo realizada no Centro Esportivo DIC que deu início às competições. Nosso repórter Washington Luiz foi até lá, conferiu e mostra agora pra gente. Amanhã desta sexta-feira, o poliesportivo professor Roberto Dick recebeu as provas de atletismo dos Jogos Escolares 2024. Alunos da rede municipal Mirim Infantil, tanto no masculino como no feminino, participaram das provas de pistas dos 60 e 400 metros, das provas de campo como arremesso de peso e salto à distância. Tivemos agora recentemente, uma Olimpíadas, que a gente viu jovens atletas lá se consagrando, ganhando medalha, e é muito importante para o aluno do município também estar vendo aqui as modalidades do atletismo, depois teremos as modalidades coletivas e tá aqui prestigiando esse evento, familiares também, os professores de educação física que estão trabalhando lá na ponta da escola também, então é um dia festivo com certeza. Categoria mirim, categoria infantil, tanto para homem como para as meninas? Sim, estão participando em 4 provas, nas 2 categorias, mirim e infantil. Temos alunos com deficiência participando também em categorias distintas. Tivemos uma aluna deficiente visual que acabou de correr. Tem outros alunos aqui também do quadro de inclusão do município que estão participando. Então isso nos torna o evento mais precioso e mais gratificante ainda. Sem deixar a educação de lado, os alunos deram uma de atleta. Um dia festivo para o esporte, segundo a assistente de direção escolar, Eliane Lima. E eu acho que todos vencem com isso, Então a cidade está de parabéns, Secretaria Municipal de Esportes, Educação, e juntos a gente consegue preparar um futuro melhor para essa galera, para essa molecada que a gente tem aqui na nossa cidade. Veja depois do intervalo, vamos falar sobre MEI e Simples Nacional no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Voltamos em instantes, até já! Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias e vamos entender mais sobre o assunto que já falamos por aqui, que é o MEI e o Simples Nacional. Está no ar Na Ponta do Lápis. E para falar mais sobre esse assunto, ele que já esclareceu dúvidas aqui pra gente, o contador Thiago Leônidas, obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui na TV Câmara Cubatão, falando para a população de Cubatão, dando dicas aí e trazendo a contabilidade de uma forma mais simplificada para que todo mundo entenda. Fica mais fácil, do entendimento. Exatamente. Thiago, só para a gente relembrar rapidamente, antes de começar no assunto por completo, só para você lembrar para o nosso telespectador, o que é o MEI e o Simples Nacional? Vamos lá, o MEI é o microempreendedor individual. É aquela pessoa que ela não tem um valor tão assim grande para investir no seu próprio negócio, mas ela trabalha de uma forma autônoma, ela não tem um vínculo empregatício com ninguém, de início, e ela tem essa possibilidade de se tornar um CNPJ e ali ter os seus direitos assegurados como cidadão, tanto a previdência, fundo de garantia e coisas assim. E o Simples Nacional? O Simples Nacional já é um CNPJ que você abre, uma empresa, só que as tributações delas elas são feitas de uma forma simplificada, gerada em uma única guia. E o que é o seguro vinculado à Previdência Social que tem no MEI? O seguro vinculado ao MEI significa o quê? Quando a pessoa ela se torna ao MEI, e todo mês ela emite uma guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Tá? É um valor que vai variar conforme o seu KNAI, conforme o seu serviço ou comércio que você vai fazer, e através daquela contribuição mensal, você tem o seu direito assegurado junto ao INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social.
te dando todos os direitos de aposentadoria, afastamento, tudo que está vinculado ao INSS. Lembrando que esse valor ele é de um salário mínimo apenas. Então, existem benefícios com a Previdência. Como é que funciona esses cálculos? Esses cálculos ele trabalha de uma forma comum, né? Como o cálculo do INSS normal. Tempo de contribuição, tempo de prestação de serviço, tudo vai variar se você se enquadrar nas questões do INSS, tanto para aposentadoria, né, quanto para afastamento, você tem direito, né? Aí é aquela questão do INSS. Tem uma dúvida agora aqui da telespectadora Lucilene. Quem tem carteira assinada, Thiago, consegue ter esse e-mail do MEI? Consegue abrir um MEI? Consegue sim. Porém, é preciso a pessoa ali avaliar algumas questões, como por exemplo, vai valer a pena, né? Porque aí, tecnicamente, ela vai estar tendo 2 empregos, como se ela tivesse mesmo 2 empregos. O vínculo dela CLT, né, vinculado a um outro empregador, e ela como uma empresária, né, um MEI. Então, ela avaliando e chegando à conclusão que é possível sim, né, é viável para ela ser uma MEI, ser um MEI, ela pode sim fazer a sua inscrição e ser ali um MEI, um microempreendedor individual. Você falou sobre essa avaliação, né? A pessoa que quer ter um MEI, fazendo essa avaliação, qual o benefício que tem para ela em abrir um MEI? Né? Quais são as vantagens para quem abre um MEI? A primeira vantagem é que ela se torna um CNPJ, né? Ela é uma empresa. Por mais que ela tenha uma tributação diferente, por mais que ela seja, vamos dizer, a gente sempre diz assim que é um meio empresário, por mais que é uma gíria, né, na contabilidade, ela tem todos os seus direitos. O primeiro benefício dela é essa, ela se torna um CNPJ, ela se torna um empresário. Segundo, que principalmente para aquelas pessoas que são jardineiros, que são, enfim, pessoas que trabalham de forma autônoma, e não têm ali o seu direito de pagar o 20% de INSS todo mês, é uma maneira um pouco mais barata dela conseguir fazer essa arrecadação e ter ali os seus direitos junto ao INSS assegurados. Tiago, agora uma dúvida que eu acho que é importante em relação ao MEI, quando se fala em MEI, nota fiscal, ela é realmente obrigatória? O MEI ele tem uma característica um pouco diferente das notas fiscais, tá? Por quê? A lei que rege o microempreendedor individual, ela diz que quando a pessoa presta serviço ou vende para uma pessoa física, a emissão, né, da nota fiscal, ela não é obrigatória, né? Lembrando, por exemplo, eu, Thiago, prestei um serviço para uma pessoa física. Eu não sou obrigado a emitir uma nota fiscal para ela, tá? Por lei eu não sou obrigado. Claro que a gente sempre preza pelo diálogo, né? Tudo vai ali, também não vamos falar não vai, porque não é obrigatório e não vai. Cada caso é um caso. Agora, por exemplo, eu, Thiago, pessoa jurídica, prestei serviço para uma outra empresa que também é pessoa jurídica. Nesse caso, eu sou obrigado sim a emitir uma nota fiscal. Até por questão de balanços, de confrontos, né? De entrada e saída das duas empresas. Era isso que eu ia perguntar. Ela serve como uma espécie de prestação de contas para o futuro? Sim. Dependendo da empresa, por exemplo, como MEI, até foi um tópico bastante interessante, que o MEI ele não é obrigado a emitir balanço patrimonial, tá? E nem o Simples Nacional. Porém, pode acontecer caso de você, como MEI, você emitir nota para uma empresa que é obrigada a emitir balanço. E aí, né, ela tem que registrar todas as saídas. Então, nesse caso, a pessoa é obrigada sim, a emitir uma nota fiscal. Nós falamos aqui do pessoal com CLT que pode abrir o MEI também. Em relação a servidor público, essa categoria está nesses parâmetros? Pode abrir o MEI? Não. O MEI ele não pode para servidor público, né? Justamente pela finalidade do MEI, que é atingir e abranger aquelas pessoas que não têm condições ali de fazer a sua renda mensal. E quais são os passos principais, iniciais, para que se abra o Simples Nacional? O Simples Nacional, né? O Simples Nacional, ela precisa primeiramente de ter uma senha Gov, né? Então ela vai no site do governo, portal do empreendedor, ela tem uma senha Gov, se ela não tiver, ela cria ali na hora, ela faz um registro, nome da mãe, CPF, ali com alguns dados pessoais, e ela emite, e ela vai ser com um CPF e uma senha pessoal intransferível, tá? Isso é bastante importante. Intransferível, porque a pessoa vai ter acesso a todos os seus dados.
E com isso ela vai até a junta comercial e tudo isso de forma eletrônica e ela vai fazer a sua inscrição e já vai estar ali fazendo a viabilidade junto à prefeitura, depois ao estado. É sempre aquela coisa, né? Prefeitura, estado e Receita Federal, e depois ela volta, Receita Federal, estado e prefeitura, dando tudo ok, ela está registrada, recebe seu CNPJ, isso no caso do Simples Nacional. Como o MEI, né, é um pouquinho mais simplificado. Também com a senha Gov, ela vai no portal do empreendedor, emite ali, coloca seus dados, os serviços que ela vai colocar e sai na hora. Lembrando que o serviço para MEI ele é gratuito, totalmente gratuito. E quem pode optar pelo Simples Nacional? Qualquer pessoa, né, tendo 18 anos e não sendo impeditivo, tá? Existem alguns serviços que não exigem, né, que não podem ser Simples Nacional. Por exemplo, quando a pessoa trabalha na área financeira, ela não pode ser Simples Nacional. Tá? Então ela tem que ter uma outra opção, ou lucro presumido ou lucro real. Tá? Uma empresa ela pode ser do Simples Nacional? Pode, desde que ela seja sócia com uma pessoa física. Tá? E também, dependendo do faturamento da empresa, que é até de R$4.800.000 ano, aí ela pode ser um MEI. Aproveitando que você acabou de falar, como é que funciona a renda do Simples Nacional? Ela é diferente do MEI? Ela é. O MEI ele tem um limite anual de R$81.000. Isso aqui é um ponto bastante importante que as pessoas sempre confundem, né? Porque ela pega os 81 mil, divide por 12 meses e dá, eu tenho o limite de R$6.750 mês. Não, o limite ele não é mensal, ele é anual, tá bom? A gente faz esse parâmetro para ter ali uma noção, né? Se a gente vai atingir os 81 mil ou não, tá? Agora, o Simples Nacional, a renda dele é um pouquinho maior. Lembrando, como eu acabei de falar, até R$4.800.000, dependendo da área e do serviço que ele escolheu. Existe uma diferença que opta o Simples Nacional, o MEI, com os serviços oferecidos? Ou vai do que a pessoa precisa ali para a demanda dela? Alguns serviços que a pessoa ela pode optar entre MEI e Simples Nacional. Agora, existem alguns CNAEs, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que ele não está no MEI. Tá? Se não está no MEI, ele tem que ser Simples Nacional. Mas, em geral, se tem a opção para as duas, você pode optar ou MEI ou Simples Nacional. Thiago, só para a gente encerrar, né, você como contador, passar essas dúvidas, esclarecer essas dúvidas para a gente, o recado que você deixa aí para o pessoal que está nos acompanhando em relação ao MEI, em relação ao Simples Nacional, uma dica que você queira deixar para os nossos telespectadores. Olha, a primeira dica é avaliar sempre, tá? A gente sempre fala na contabilidade, a gente tem que estar sempre estudando, sempre avaliando, sempre estudando o caso, porque às vezes a pessoa está como MEI, mas como Simples Nacional, para ela é mais benéfica. Ou às vezes ao contrário, ela é Simples Nacional e estando MEI como MEI é mais benéfico para ela. Sempre está ali pesando e contrabalanceando, sempre colocando tudo na ponta do lápis, né, usando o trocadilho, e sempre que possível tendo uma ajuda profissional de um contabilista, de um contador ali de sua confiança, para te esclarecer em qualquer dúvida. Tá certo, Thiago. Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Obrigado, eu que agradeço. Uma ótima noite a você e a toda a população de Cubatão. Nosso N terminou. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Também um excelente final de semana. Nós voltamos na segunda-feira, às 6h15. Tchau.